Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar-se nela. E toda a multidão estava em pé sobre a praia. E disse-lhe muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos deram 100 por um, outros 60, outros 30. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 13, de 1 a 9. São João Crisóstomo. Depois de ter respondido àquele que anunciara a presença de sua mãe e de seus irmãos, fez o que esses desejavam. Saiu da casa, primeiro curando seus irmãos da enfermidade da vanglória e em seguida dando a honra que se deve à sua mãe. Por isso disse: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Não falou assim na montanha, tecendo seu discurso com parábolas, porque ali só havia povo baixo e ignorante, enquanto que aqui estavam também os escribas e os fariseus. Mas não falou em parábolas por esta razão somente, e sim também para que seu discurso ficasse mais claro e para que o gravassem mais profundamente em sua memória, reduzindo-o a imagens visuais. A primeira parábola que narra é a que faz o auditório prestar mais atenção. Como havia de falar por enigmas, excita a atenção dos ouvintes com a primeira parábola nesses termos. Eis que um semeador saiu a semear. De onde saiu ele que estava presente em toda parte e como saiu? Não saiu de lugar algum, mas pela encarnação se aproxima mais de nós, revestindo-se de carne. E veio a nós, porque não podíamos entrar com onde ele estava, uma vez que nos impedem os nossos pecados. Quando ouvirdes as palavras, eis que um semeador saiu a semear, não penseis que o discurso seja sempre o mesmo, porque o semeador saiu muitas vezes também para fazer coisas diferentes, como arar a terra, arrancar as ervas daninhas, tirar os espinhos, ou para realizar qualquer outra diligência. Mas este saiu com o objetivo único de semear. E o que resultou da semeadura? Perderam-se 3 partes, e uma só se salvou. E não do mesmo modo, mas de modos diferentes. Por isso segue o evangelista. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas por que razão haverá para semear entre espinhos, sobre pedras e nos caminhos? Não há razão nisso se considerarmos as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem o poder de mudar em terra, nem o caminho e de não ser caminho, nem o espinho de não ser espinho. Mas nas almas e nas doutrinas, isso tem uma louvável aplicação. É possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. Não é culpa do semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que a recebe, ou seja, da alma, porque o semeador, ao cumprir sua missão, não distingue o rico do pobre, nem o sábio do ignorante, mas fala indistintamente a todos,
prevendo, contudo, o que havia de resultar. E dessa maneira pode dizer: que coisa há que eu devesse fazer mais à minha vinha e que não lhe tenha feito? Isaías 5:4. Por isso não disse de modo manifesto que os indolentes receberam tal parte da semente e a deixaram perecer, que os ricos receberam outra parte e a sufocaram, e que os descuidados mais outra parte e a perderam. Ele não quis tocar ninguém em particular com veemência, para não estabelecer diferença. Por esta parábola, o Senhor também ensina seus discípulos a não caírem na ociosidade, mesmo que haja entre os seus ouvintes uma maioria que pereça, uma vez que o Senhor, que tudo prevê, não desistiu de semear.